Boa noite, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 16/10/2023, postei uma mensagem hoje de manhã sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos mensageiros. Irmão, e a gente anda por aí, é todo mundo falando sobre essa guerra em Israel, né? E nós agora, eu vou postar uma mensagem agora sobre esta guerra, né? Fazer uma pequena oração aqui e vamos trazer uma pequena reflexão. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel e Pai justo. Senhor, usa-me, porque eu vou usar a tua palavra. E fala, Pai, aquilo que o Senhor quer que o teu povo escute. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que habita em nós. É no nome dele que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, a gente anda por aí e o comentário é a guerra em Israel. O povo pergunta, o que é que você acha dessa guerra de Israel? Jesus não está voltando? Ó irmão, quando alguém me pergunta sobre essa guerra e diz que nós estamos no fim dos tempos e diz que Jesus está voltando, simplesmente eu falo que é mentira. Que Jesus não está voltando e nem nunca vai voltar. Tá certo, meu irmão? Por quê, irmão? Porque Jesus já mora dentro de mim. O próprio Jesus não, o próprio Deus mora dentro de mim. O próprio Deus mora dentro de você. Agora, difícil é você aceitar que ele mora dentro de você. Tá certo, meu irmão? Você já está cauterizado a sua mente com a mentira que a verdade chega, mas você não acredita. Ó irmão, quem habita em nós hoje não é Jesus de Nazaré. O Espírito que habitou em Jesus, que é Deus, é o mesmo Espírito que habita em nós. Está lá em Romanos, eu estou cansado de mostrar esses versículos, de citar esses versículos para você. Romanos, capítulo 8, do versículo 9 até o 11, está falando sobre isso aí. Então, as pessoas lêem, mas não acreditam. Elas não acreditam que Deus mora dentro delas. E elas estão no frenesi, esperando a volta de Jesus. Ó irmão, quem ficou divino foi o Filho do Homem, foi Jesus de Nazaré, e se deu a vinda dele no ano 70. Ó irmão, essa guerra que está acontecendo lá em Israel não tem nenhuma ligação com a Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma ligação. Agora, nós podemos trazer uma reflexão para a gente poder entender e compreender o que é que está se passando lá em Israel e por que está se passando isso, né? Porque está se passando isso, nós vamos trazer uma conjectura da época de Israel, dos tempos de Jesus, dos tempos dos antepassados, e vamos trazer uma reflexão até hoje. Então, vamos estudar a Bíblia e vamos ver aí, né? Vamos ver aí o que é que diz. Ó, irmão, eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 2. Eu estou com a Bíblia Viva. Eu estou com essa versão, Bíblia Viva. Vamos aqui analisar o que é que está acontecendo lá em Israel e o que era que estava acontecendo em Israel, dito pela Bíblia. Ó,
essa Israel que existe aí, esse país de Israel que existe aí, isso foi um país criado pelo homem, criado em, parece que 1948, pelos Estados Unidos. Entendeu? Esse Israel aí não tem nada a ver com Israel aqui da Bíblia. O Israel aqui da Bíblia era a nação, era o povo daquela época. Não é o de hoje, não. Não é o Estado de Israel, não é a terra de Israel, não é a população de hoje. O Israel de Deus era aquela nação do Egito que vivia em escravidão, em cativeiro, lá no Egito, e Deus tirou ele. Então Deus dava o nome do povo dele de nação de Israel, povo de Israel. Não tem nada a ver com esse povo aí. Vamos aqui para Juízes capítulo 2, diz aqui, olha. Um dia o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra, que prometi aos seus antepassados. Eu disse: nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Olha, o anjo do Senhor veio, chegou até Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e trouxe a esta terra, que prometi aos seus antepassados, e eu disse: nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Olha, Deus fez uma aliança com os israelitas, com o povo de Israel, que tirou da terra do Egito, e Deus prometeu a eles que nunca quebraria a aliança que fez com eles. Agora, existe uma condição para que Deus não quebre a aliança com eles. Vamos ler o texto e contexto? Vamos. Versículo 2. Isso se vocês cumprissem a sua parte da aliança e não assinasse um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruísse os altares, porque vocês não obedeceram. Olha, Deus tinha feito uma promessa com os israelitas, certo? Deus tinha feito uma promessa com os israelitas. Eles viviam no Egito, eles viviam escravizados. Aquele povo clamou a Deus, Deus ouviu, tirou aquele povo do Egito, fez uma aliança com eles, certo? E agora Deus está dizendo: isso eu não quebrarei, isso se vocês cumprirem a sua parte da aliança e não assinassem um contrato de paz com os moradores desta terra. Então, se eles cumprissem a parte da aliança que Deus fez com ele, e eles não fizessem um acordo, um tratado com o povo daquela terra, então Deus não quebraria a aliança com ele. E o que é que está acontecendo aqui? A narração do texto vai
impondo condição para que Deus não quebre a aliança com aquele povo, porque Deus não queria que eles fizessem um acordo de paz, um tratado de paz com aquela nação, com aquele povo daquela terra, aqueles outros povos que não faziam parte do povo de Deus. Deus não queria que eles se misturassem com aquelas nações vizinhas. Vamos aqui. Com aqueles povos. Olha. Olha. Ordenei. Aí Deus diz aqui, olha. Isso se vocês cumprirem a sua parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Olha, ordenei que destruísse os seus altares, porque vocês não obedeceram. Olha, Deus deu uma ordem para que quando eles saíssem da terra do Egito, aonde eles chegassem, naquelas nações vizinhas, quando eles chegassem, eles destruíssem os altares daquelas nações que sacrificavam aos ídolos, a outros deuses. Então, a gente está vendo aqui que eles fizeram um tratado de paz e Deus interroga por que vocês não destruíram o altar daquelas nações. Olha a aliança que o povo de Deus, na época daqui, que é tirado do Egito, os antepassados, os patriarcas, aquele povo, então Deus tinha feito uma aliança com ele, e tudo que Deus disse, eles disse que ia obedecer. Só que quando eles chegam, vão chegando nas terras, vão chegando nos outros países e vão se deparando com aquele povo, eles começam agora a fazer um tratado com aquele povo e eles começam a adorar outros deuses e desprezando o Deus da terra. O Deus criador do céu e da terra, aquele Deus que tirou eles da terra do Egito. Irmão, trazendo isso para os dias de hoje, para a era que nós estamos, dia 16/10/2023, não está acontecendo a mesma coisa. Esse Israel que está aí não tem nada a ver com esse aqui, da Bíblia. Mas esse Israel aí, quantos acordos de paz eles já assinaram e fez com aquele povo que mora vizinho ali a eles, que hoje é dominado por essa facção que está aí aterrorizando agora. Deus nunca quis que Israel fizesse um tratado com as outras nações. Agora, olha a consequência e olha o resultado da desobediência daquele povo daquela época. Isso aqui está se falando com aquele povo daquela época que foi saído da terra do Egito. Não tem nada a ver com esse aqui. Mas por falta deles desobedecer naquela época, as consequências chega gerando e vai gerar até hoje, no futuro e muito além. Agora, irmão, trazendo essa narração para os dias de hoje, o povo que se diz ser de Deus, ser de Jesus, aquele povo vai, confessa Jesus, faz uma aliança com ele, anda em adultério, quando eles estão esperando Jesus de Nazaré, Deus mora dentro dele, o Espírito de Deus mora dentro das pessoas e as pessoas ainda estão esperando ele vir.
E será que esse povo não quebrara a aliança que Deus queria? Não será que esse povo anda tentando fazer o que Jesus já fez, o que Jesus já consumou? Será que eles acreditam que Deus mora dentro deles? Será que eles acreditam que nós estamos no reino de Deus? Será que eles acreditam que o reino de Deus já está estabelecido aqui na terra, que nós estamos vivendo nele? Será que os crentes creem que está reinando de vida? Ou eles estão ainda esperando morrer para ir reinar lá no céu? Será que eles não andam em adultério? Eles dizem que não é para você adulterar e eles andam em adultério espiritual. Vamos para o texto. Então, está dizendo aqui, ó, aqui está dizendo, ó, ordenei que destruísse os seus altares, porque vocês não obedeceram. Ó, irmão, misericórdia. Ó, irmão, Jesus mandou, nessa época aqui, os altares dele, era onde eles faziam os sacrifícios e que eles faziam suas oferendas, suas ofertas ao Senhor. Era nos montes, eles faziam nos montes, eles levantavam um monte de pedra, que nem Jacó fez, e ali eles faziam um altar e adoravam a Deus. Deus mandou destruir tudo. Será que hoje eles não andam construindo templos e ali ele faz um tablado mais alto e ali eles dizem que ali é o altar de Deus? Será que eles não estão trocando a verdade pela mentira? Aonde não existe mais altar, ali é uma plataforma que a pessoa faz mais alto, para que as pessoas que estejam escutando a palavra lá embaixo vejam claramente quem está pregando. E ele chama aquilo de altar do Senhor. Vamos para o texto. Juízes, capítulo 2, versículo 3. Olha. Como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar estes povos, eles serão seus adversários e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. Olha, Deus prometeu uma aliança com ele e Deus disse que se eles não quebrassem a aliança, Deus nunca quebraria a aliança com ele. E eles, irmão, Deus mandou eles entrarem na terra e quando eles chegassem, eles não fizessem nenhum pacto com aquele povo, não adorassem os seus deuses, destruíssem os altares. E no texto aqui, a gente narrando, é isso que a gente vê. Eles obedeceram a aliança que fez com Deus? Não, irmão. Eles quebraram a aliança que fez com Deus. Eles fizeram um pacto de paz, um acordo, um tratado. E Deus disse que não ia expulsar aqueles povos. Deus disse que não ia expulsar aqueles povos. Olha, como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar estes povos, eles serão os seus adversários e os seus deuses serão sempre uma tentação a vocês. Então Deus disse que jamais ia expulsar eles, aqueles povos daquela região, e que o Deus deles ia ser, aquele povo ia ser adversário do povo de Deus, e os deuses dele ia ser sempre uma tentação para o povo de Israel. Para aquele povo que Deus tirou da terra do Egito. Então, aquele povo, aquela nação, ela ia ser adversário do povo de Deus. Ó, irmão,
traga para os dias de hoje. Você lê o texto, lê o contexto, traga para o dia de hoje, para ver se hoje não está acontecendo aquela mesma coisa. Esse grupo Hamas, que está lá na faixa de Gaza, que moram ali, que vivem ali, eles sempre não foram aquele povo. Esse povo são descendentes daquele povo que saiu da terra do Egito, que Deus prometeu que ali, Jesus, quando andava em Jerusalém, ele disse que nunca ia haver paz na terra de Israel. Ó, irmão, não se assuste com essas guerras. Irmão, quem estuda a Bíblia não se embaraça com essas coisas. Irmão, aquilo ali está se cumprindo porque o povo não anda nos mandamentos de Deus. O povo não obedece a Deus. Da mesma forma que aquele povo não obedecia a Deus, o povo de hoje, a nação, a chamada nação de Israel, aquele povo também não obedece a Jesus, não obedece os mandamentos de Deus. A maioria dos judeus não acredita que Jesus já veio, que Jesus já morreu, que Jesus fez o sacrifício. A maioria deles acredita que o Messias que a Bíblia falava, ele ainda vai vir. Então, esse povo anda em desobediência, esse povo não foi, assina um tratado, um acordo de paz, um contrato, um acordo de paz, um tratado de paz, e por isso sempre vai haver essa guerra, porque Deus nunca mandou Israel fazer paz com ninguém. Deus não mandou. Deus não disse para eles fazer acordo de paz entre eles, entre o povo de Deus e esse povo aí que é contra Deus. Deus nunca mandou fazer. Por isso que Israel está passando por essa luta. Então, irmão, eles aqui quebraram o tratado. Deus disse que não ia expulsar aquele povo. Ó, Israel pode lutar, irmão, mas nunca vai conseguir expulsar aquele povo de lá. Sempre vai ficar a raiz, sempre vai ficar alguém. E vai geração vem, geração vai, geração vem, geração vai, e guerra vem, e guerra vai, e aí vai se acontecendo e vai. Agora, quem estuda a Bíblia não se embaraça com essas coisas. Aqui o 4, olha. Então, aquela nação, Deus estava dizendo que eles iam ser adversário de Israel, do povo de Israel. Não é o que nós vemos, esse grupo Hamas é adversário do povo de Israel. Eles se acalmam um pedaço, quando dá fé, eles estouram a bomba tudo de novo. Uma explosão, é que nem um vulcão, irmão. Um vulcão, ele adormece um tempo, mas depois ele explode de novo. Então, não se deve morar perto de um vulcão, porque a qualquer momento ele pode explodir. Então, esse povo de Israel, esse povo do Hamas, não se pode, irmão, crer nele, porque eles são uns fanáticos, seguem as religiões que devoram e matam as pessoas e diz que são de Deus e que vão para o céu. Não vai, irmão. Eles são da descendência de Caim. Eles são da descendência de Caim. Eles são da descendência de Ismael. Não tem paz. Esse povo, irmão, já nasceu condenado, vai morrer condenado. Eles morrem, irmão, com bomba, explodindo com bomba no corpo dele para matar o máximo de pessoa possível. É da descendência de Caim. O mal está enraizado no coração deles e não vão sair nunca. Aqui o 4, olha. E Deus disse que o Deus deles ia ser sempre uma tentação para o povo de Israel. Tá certo, irmão? Olha, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Olha, Deus tinha falado do povo, e depois de Deus ter terminado de falar, o povo começou a chorar em alta voz. Por quê? Vamos, o 5. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Boquim. Depois ofereceram sacrifício ao Senhor. Olha, depois de Deus ter falado, aquele povo chorou. Depois de Deus ter contado a situação, aquele povo chorou. Aquele povo tinha clamado. Deus tinha ouvido a oração dele. Deus tinha livrado ele.
Deus faz uma promessa com ele, eles quebram a promessa, Deus adverte a ele, e agora ele chora de arrependimento, e eles faz um holocausto a Deus, eles fazem um sacrifício a Deus, prometendo a Deus, fazendo um sacrifício de agradecimento pelo livramento que Deus deu. Aí vamos ler, para nós entender o que é que aconteceu com aquele povo. 6. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué havia dispensado os israelitas, as tribos foram tomar posse dos seus novos territórios. Então, o povo chegou na terra prometida e Josué dispensou os israelitas e cada um foi tomar posse da sua terra que Deus tinha prometido. Certo? O povo tinha sido fiel ao Senhor durante toda a vida de Josué. E também enquanto viveram os anciões que tinham visto os grandes milagres que Deus havia feito em favor de Israel. Então, enquanto Josué estava vivo, e aqueles anciões mais velhos estava vivo, e que aquela nação, aquele povo daquela época de Josué e dos anciões viviam, toda a vida deles, eles ficaram fiel a Deus. Enquanto Josué e os anciões estavam vivos, aquele povo andava fiel ao Senhor. O 8. Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade e foi enterrado na terra que recebeu por herança do Senhor, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Então, Josué morreu com 110 anos e ali ele recebeu uma parte da terra, a herança, que foi dada a ele, e ali foi enterrado o corpo de Josué, ali naquela terra, nas regiões das montanhas de Gaás, no monte de Gaás. 10. Finalmente morreu todos os que pertenciam àquela geração, e foram reunidos aos seus pais, e surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Olha, então, aquela geração do tempo de Josué, ela se passou, ela se foi, morreu-se Josué, morreu os anciões, morreu aquele povo que tinham presenciado os feitos de Deus na vida daquele povo, que aquele povo era temente a Deus. Então, se passou aquela geração, se passou aquele povo, veio nova geração que não tinha acompanhado os feitos de Deus, que tinha presenciado os feitos que Deus tinha feito com aquela geração. Então, nasceu-se outra geração, vem-se outros povos, outras gerações novas, e essa geração nova não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos do Senhor, não tinha conhecimento do que Deus tinha feito pelo aquele povo. Olha, irmão, só tinha se passado a geração antiga e aquele povo não mais tinha o costume, não mais conhecia, não se mais pregava o que Deus tinha feito com aquele povo. E hoje, os dias de hoje, as denominações pregam o que Jesus já fez por você, ou eles tentam enganando a vocês, dizendo o que Deus pode fazer por você, sendo que Deus já fez. Vamos aqui para o 11. O 11. Pouco tempo depois,
os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os baalins. Os baalins abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha, aquele povo, aquela nova geração, não conhecia o Deus que as gerações passadas dos pais dele tinha obedecido, tinha servido. Ele já não conhecia mais. Agora, eles estavam cultuando aos baalins, deuses estranhos que Deus abominava. Tinha deixado a lei do Senhor. Olha, pouco tempo depois, os israelitas fizeram com que o Senhor reprovava e cultuava os baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha. O Deus do pai deles, eles tinham abandonado. Olha. Aí diz aqui, olha. Cadê? Aqui. Que tinham tirado o povo de Israel do Egito e serviu a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor e os adoraram. Com isso provocaram a ira do Senhor. Olha, eles não conheciam o Deus do pai deles, que tinham tirado eles da terra do Egito. Agora, lembra que no começo aqui Deus estava dizendo que aqueles deuses ia ser uma tentação sempre na vida deles. Está aqui a tentação se cumprindo. Eles começaram a adorar o Deus das terras vizinhas, dos povos vizinhos, dos baalins, daquelas nações que vivia ao redor deles. Deus mandou ele destruir tudo. Irmão, porque eles fizeram uma aliança, porque eles fizeram um acordo, um pacto de acordo, para não viver em guerra uns com os outros. Então, eles quebraram a aliança de Deus e agora eles trazem a ira de Deus sobre eles. Eles não conheciam o Deus do antepassado, do pai deles. Olha. Olha, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que tinham tirado o povo de Israel do Egito e serviram a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao redor e os adoraram com isso provocaram a ira do Senhor. Olha, irmão, adorando a outros deuses provocam a ira do Senhor. E hoje, irmão, não está acontecendo a mesma coisa, não. A terra de Israel foi, não foi, eles não fazem um tratado, os Estados Unidos vão lá, outros países vão lá e chamam eles, e chamam aqueles muçulmanos, e chamam aqueles caras que é líder de Hamas, dessas facções, e fazem um acordo de paz com eles. Um tratado de paz, fazem ou não fazem? Quantos tratados de paz Israel não já assinou com aquele povo? E Deus quer isso, irmão? Por isso que eles estão passando nessa peleja tão grande, olha. E aí provoca a ira de Deus. E Deus disse que ia usar esse povo para castigar o povo dele. Então é o que se está acontecendo hoje em Israel, na mesma coisa que aconteceu no passado, está acontecendo hoje no presente. Olha, eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Olha, irmão, eles se voltaram e agora eles começaram a prestar culto a Baal e Astarote. O Deus deles era a Baal e Astarote. Por quê, irmão? Porque eles provocaram a ira do Senhor com o acordo de paz, com o contrato de paz, com o assinado, com o tratado de paz.
Então, provocar a ira do Senhor. E Deus disse que ia usar aquele povo para castigar o povo de Israel, o povo dele. Acontece a mesma coisa que aconteceu no passado, está acontecendo hoje a mesma coisa, porque Deus não quer que Israel faça tratado com o inimigo. A Bíblia várias vezes vem falando que o santo não se, nem sequer se nomeie no meio do ímpio, nem sequer sente no meio do ímpio, ou concorde com as coisas dele, ou ande com ele. Paulo escrevendo uma carta dele, não sei se é lá em Timóteo, ele diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, se aparte da iniquidade. Outros versículos aí está dizendo que nem sequer se nomeei no meio deles, irmão. Ó, irmão, Deus, o Criador do céu e da terra, quando ele escolhe alguém para ser servo dele, ó, irmão, a pessoa ou é ou não é, irmão. Não tem, irmão, como viver em dois caminhos. Jesus diz: ou você é de Cristo ou é de Belial. Tá certo, meu irmão? Só a misericórdia. Ó, irmão, hoje eu tive no meu trabalho e lá aconteceu uma situação e tem um rapaz lá, eu não vou citar o nome por ética, que diz ele que é crente. Certo? E ele começou um rapaz lá veio me dizer que o cara, ele estava mostrando uma pregação que ele fez na igreja onde ele se congrega, e que um vendedor estava dizendo: ó, irmão, o irmão aqui pregando é um homem de Deus e tal. E eu ali repreendi ele, porque ele não é um cristão, ele é um falso crente, ele vive numa falsa religião, ele é um homem avarento, ele é uma pessoa que só dá frete por dinheiro, ele não teme ao Senhor, ele carrega o nome do Senhor em vão, ele não faz nada por amor, e ele veio querer se justificar, porque ele disse que não adianta a pessoa pregar e não ter amor. Eu digo: então prova o seu amor pelos seus feitos. Pratica o amor, viva o amor. Ó, irmão, ele não tem coragem, eu sou cristão e ele não tem coragem de me passar um frete, porque ele só passa frete por propina, por dinheiro. E ele não abre mão do dinheiro, porque na realidade ele não é um cristão verdadeiro, ele não anda segundo a verdade do evangelho. Ele é um falso crente, ele é um falso irmão, ele anda numa avareza, numa idolatria, numa mentira, numa feitiçaria. Ele é síndico, ele é falso. Não tenho medo, eu digo na cara dele, não tenho medo de dizer não. Agora, não vou citar nome aqui, porque não me cabe eu estar citando nome de A e de B, de falar, né, dessas coisas. Mas ele não é crente, ele precisa se converter. Ele pensa que é crente porque ele diz que é crente. O ser cristão, irmão, ser de Jesus, o critério não está em você dizer. O critério está em você ser um escolhido de Deus, porque ele lhe escolheu. Agora, irmão, Jesus disse que pela árvore nós conhecíamos o fruto. Ó, irmão, para a pessoa ser de Cristo, eu disse a ele: ó, irmão, você disse que é de Cristo, mostre pelas suas práticas, mostre pelas suas obras, que você é um verdadeiro cristão, porque quem é cristão, irmão, não se associa com os ímpios, não, por causa de dinheiro, para levar vantagem, e não só faz as coisas por dinheiro, não faz por amor, não. Eu peguei um versículo a ele, eu digo: olha, Jesus, na Bíblia não está escrito que seja pelos santos, primeiro pelos santos, você é primeiro pelos ímpios, e pelos santos você nem fala com ele. Entendeu, meu irmão? Então, precisa se estudar a Bíblia para poder você conhecer, viver e praticar. Porque você tem conhecimento, mas você não... Ele veio me citar um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Eu digo: não libertou você. Conhecer você pode até conhecer, mas você não pratica, ela não liberta. Conhecer a verdade sem praticar
ela não liberta não, irmão. Jesus disse que a verdade liberta quando você conhecer a verdade e viver ela. Se você conhece, mas você não vive, você vive no mesmo pecado, como é que ela vai libertar você? Tá certo, meu irmão? Então aqui, olha. Eles começaram a adorar a Baal e a Astarote, o Deus das outras nações. Aí diz aqui, olha. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguia mais resistir. Ó, irmão, Deus, a ira do Senhor levantou-se contra aquele povo de Israel, porque eles começaram a adorar outros deuses, eles se entregaram a outros deuses, eles se envolveram com as outras nações, eles fizeram um pacto com as outras nações. Então Deus entregou eles na mão daqueles povos, dos seus inimigos, dos seus vizinhos ao redor, para que eles perseguissem o povo de Israel, e já Israel não tinha mais força, não tinha mais vigor, e aí Israel não vencia mais as guerras. Israel agora era saqueado, Israel agora era perseguido pelos que eles fizeram acordo com eles. Não é o que está acontecendo em Israel nos dias de hoje, não é uma mera coincidência que estão do mesmo jeito. Israel tem controle sobre aquele povo? Tem não, irmão. Pode sair Israel todinho na guerra, que não vai conseguir dominar aquele grupo Hamas, que é um grupo que não é muito grande. À vista do exército de Israel não é um nada, mas eles não conseguem. Não conseguem, por quê? Porque é o povo que anda em desobediência, que não obedece o Deus, o Criador do céu e da terra. Tá certo, meus irmãos? Então, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, não se embaraça com essas coisas. Então, aqui, ó, diz aqui, ó. Assim o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los quando eles saíam para o lugar para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Olha, tá vendo? Quando Israel saía para a guerra, Deus era contra eles, para que eles não vencessem a guerra, porque eles não tinham obedecido os mandamentos de Deus, e agora Israel, quando era derrotado, vivia em angústia. Está aqui, olha. Assim o Senhor era contra os israelitas, para derrotá-lo, quando eles saíam para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então, irmão, quando ele saía para a guerra, Deus era contra Israel, porque Deus tinha jurado a eles, e Deus agora fazia com que os inimigos perseguissem ele, e eles viviam em grande angústia diante do Senhor. Então, 16. Então o Senhor levantou juízes que livraram Israel dos inimigos que os atacavam. Olha, aí Deus, como Deus é misericordioso, Deus levantou juízes para lutar, para julgar aquele povo e livrar Israel daquelas perseguições, daquelas angústias. A misericórdia de Deus derramada em cima de um povo desobediente. Irmão, não aconteceu isso com Jesus, que aquele povo era desobediente. Não está acontecendo hoje com o povo de Israel, que não obedece a Deus, que não acredita em Deus.
Ó, irmão, vou nem dizer nada, vamos para frente. Vamos para frente. Olha. Então o Senhor levantou juízes que livrasse Israel dos inimigos que os atacavam. 17. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses, como se deveriam depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Ó, irmão, depois de tudo isso, Deus teve pena de Israel, levantou juízes para defender a nação de Israel, e logo após, irmão, eles não obedeceram ao Senhor. Eles se voltaram contra Deus, olha. Olha. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes, olha. Eles não obedeceram os juízes que Deus tinha levantado. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses, como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado, ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Olha aí, irmão, eles não andaram no caminho dos pais dele. Depressa, irmão, eles deixaram o caminho dos pais dele e foram a outros deuses, não obedeceram aos juízes que Deus levantou. Olha a misericórdia de Deus, irmão, como é grande, e aquele povo era desobediente, não obedecia. Será que o povo chamado de Deus de hoje, será que eles seguem Deus verdadeiramente? Será que eles andam no caminho de Deus verdadeiramente? Ó, irmão, anda não. Não anda de maneira nenhuma, de hipótese alguma, eles andam não. Então, essa guerra que está se cumprindo aí, não tem nada a ver com esse Israel daqui da Bíblia, mas como Deus prometeu aquela nação, e essa nação aí vem daquele povo, vem daquela época também, geração foi, geração vem, geração vai, geração vai. Está lá em Eclesiastes que diz que geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Os mandos do Senhor permanecem para sempre. Hoje está acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquela época, nesse povo aqui. Olha. Aqui, o 18. Sempre que o Senhor colocava um juiz, eles, com a ajuda do Senhor, livravam o povo de Israel dos ímpios, enquanto esses juízes viviam, pois o Senhor tinha compaixão do povo que gemia por causa daqueles que os oprimia e afligia. Ó, irmão, a misericórdia de Deus como era boa. Mesmo aquele povo sendo rebelde, Deus colocava juiz, e com esse juiz Deus ajudava, com a ajuda do Senhor, Deus livrava o povo de Israel dos inimigos, quando esse juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do povo que gemia por causa daqueles que os oprimia e perseguia. Ó, irmão, Deus tem compaixão. Vendo aqui, irmão, que Deus sempre usa uma nação para ferir o povo dele. Lembra que numas mensagens eu já preguei para trás, que é Deus. Ó, irmão, as duas nações estão aqui na mão de Deus. Só que uma nação é de um povo perdido, é de um povo condenado, que Deus usa para castigar o povo dele. Então, o povo de Deus está no controle da mão dele, mas mesmo perseguido, ele é povo de Deus, porque Deus é misericordioso. Mas eu tenho pregado em outras mensagens que é melhor estar na mão de Deus, sendo perseguido, sendo castigado,
pelo povo inimigo que Deus usa para castigar o povo de Israel, que também está na mão dele, está no controle dele, mas esse povo, eles são ímpios, eles não têm direito à salvação, mas Deus usa esse povo para castigar o povo dele, que diz que é dele, que anda em desobediência a ele. Deus usa esse povo. Sempre vai existir duas nações, a santa e a imunda, o salvo e o perdido. Deus sempre usa o povo perdido para julgar aquele povo que é dele, que é salvo, para castigar, para disciplinar, para corrigir aquele povo dele. Deus sempre vai usar. Tá certo, meus irmãos? Então compreenda a palavra de Deus, que é para vocês entenderem e não ser enganados, não ser levados por vento de doutrina. A compaixão de Deus é grande, mesmo o povo aqui em desobediência, mas Deus tem misericórdia do seu povo. Deus protege, mesmo assim Deus castiga. Por quê? Porque o povo anda em desobediência. Aqui, olha. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos, quando esse juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do povo, que gemia por causa daqueles que os oprimia e afligia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais, que já haviam morrido, seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses, teimosamente retomavam os maus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Ó, irmão. Irmão, o povo chamado de Deus hoje, ele não vai no conselho do mundo, ele não vai no conselho dos ímpios, eles escutam o conselho do homem de Deus. O povo de hoje, os cristãos que se diz ser filho de Deus, que se diz ser crente, eles não andam no mesmo caminho que esses homens andavam aqui, não. Ele não se associa com os ímpios, eles não são corruptos, eles não são avarentos, e eles vivem mentindo, carregando o nome de Deus em vão, falando de Deus da boca para fora, e não se arrepende, não deixa suas práticas pecaminosas, não deixa os seus pecados. Será que o povo de Deus hoje, eles são tementes a Deus, eles obedecem os estatutos de Deus, eles obedecem os mandamentos de Deus? Não, ó irmão, eu vou ler bem devagarzinho outra vez para você entender o que é que se passava com aquele povo e o que é que se passa hoje com os chamados crentes que diz que é de Jesus. Ó irmão, o critério não está em você dizer não, o critério está em você demonstrar que você é um servo de Deus, e você demonstra com as suas atitudes, com as suas obras, com a nova vida. Não é com aquela velha vida de preguiça, de corrupção, de injustiça, não. Olha. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais. Olha aí, irmão. Olha, irmão. Misericórdia. Deus tem a misericórdia desse povo que diz que é crente, irmão. Povo que vive numa corrupção, numa avareza, numa ganância, irmão. Só faz as coisas por dinheiro. Só faz as coisas para os outros por dinheiro. São corrompidos, irmão. Trocas. Irmão, sabe o que é que esse pessoal está fazendo aqui? Esse pessoal que diz que é crente, eles estão se corrompendo. Eles estão igual Isaú, que, ó irmão, tem crente aí, irmão, que troca a sua salvação por R$5, por R$10 de propina, irmão. E diz que é crente, irmão. Não é, irmão. Você não é, você é um corrupto. Você é um fraudulento. Você é um mentiroso. Você
quer barganhar as coisas com Deus, você quer dizer que é de Deus e você vive numa troca, numa barganha, numa mentira, numa feitiçaria, numa idolatria. Ó, irmão, o servo de Deus, quando ele bate os olhos em outro, ele sabe, irmão, ele conhece. Agora, não devemos, irmão, estar entrando em contenda. Não devemos, irmão, ir discutir, porque Deus conhece, irmão, o que é dele. Deus sabe quem é dele. Não adianta, irmão, você ir dizer, você não é de Cristo, você não é isso, você não... Não adianta, irmão. Você vai criar contenda. Você está sendo pior do que ele, mas Deus mostra, irmão, Deus dá um raio-x que aquela pessoa não é, porque a pessoa, quando é de Cristo, irmão, ele é pelos santos, ele é honesto, ele é direito, ele não é avarento, ele faz a justiça de Deus, ele é justo. Ele obedece a Deus e não aos homens. Tá certo, irmão? Então aqui, olha. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais, que já haviam morrido, seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses. Teimosamente retomava os maus costumes das nações vizinhas e não mostrava arrependimento. Ó, irmão, o cara que hoje contestou comigo lá na Conjol, ele está nessa situação aqui. Nem sequer, irmão, ele se arrepende da avareza, das corrupção que ele vive. Irmão, Deus tenha misericórdia daquele homem. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Deus tenha compaixão. Ele ainda veio dizer, irmão, que vivia orando por mim, que eu estava no joelho dele. Misericórdia. Ai, meu amigo, eu não preciso que ninguém ore por mim, não. Eu já tenho um Deus forte dentro de mim, viu? Eu tenho um Deus verdadeiro e um Deus forte dentro de mim, que me controla e me guia num caminho santo, justo e agradável a Ele. Eu ando nos caminhos dele. Eu posso não ser servo de Deus para você, mas o que importa é que o que acha aquele, ó, eu não tenho que dar nenhuma satisfação a você, mas eu tenho que dar satisfação àquele lá de cima que conhece o meu coração e que vive como por onde eu ando e que vive aonde eu ando e que eu prego a palavra de Deus, que eu ando na verdade e que eu pratico a verdade. Tá certo, irmão? Não sou um falso crente, não sou um mentiroso, não. E se eu errar, irmão, não tenho nenhum problema de contar o meu erro, não. Não tenho nenhum problema de reconhecer o meu erro, não. Agora, não vivo em falsidade. Não sou um hipócrita, dizendo uma coisa e vivendo outra, não, viu? O 20. Então Deus ficou novamente irado com Israel. Ele disse, este povo violou a aliança que fiz com os seus pais e não tem ouvido a minha voz. Olha aí, irmão. Irmão, quem é de Cristo, não se embaraça, irmão, com essa guerra aí, não. Sabe que esse povo aí de Israel agora vive em desobediência. Esses crentes aí que se diz, essas denominações que diz que serve a Deus, vive tudo em desobediência. Por isso acontece esses políticos roubando, esses políticos fraudulentos contra Deus, tudinho, são ímpios que Deus usa para castigar o povo dele, porque o povo anda em desobediência, o povo não obedece a Deus, o povo não quer saber de Deus. O povo obedece a homem, mas a Deus eles não obedecem. Aqui, olha. O 20, vou ler de novo. Então, Deus ficou novamente irado com Israel. Ele disse, é o que Deus está irado com os crentes de hoje, olha. Este povo violou a aliança que fiz com seus pais e não tem ouvido a minha voz. Olha, por isso, não expulsarei as nações que Josué deixou quando morreu, olha. Deus não ia expulsar. Quando Josué morreu, as nações que estavam vizinhas de Israel, Deus disse que não ia expulsar eles, mas que ia usar eles
para castigar o povo dele, porque andava em desobediência. Em vez disso, usarei essas nações para colocar o meu povo à prova, para ver se vai obedecer ao Senhor, como fizeram os seus pais. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Olha, irmão. Você que falou comigo hoje, você que disse que é um servo de Deus, você que disse que é um servo de Deus, Deus está me usando para que você venha obedecer a Ele, para que você venha se converter a Ele e que você demonstre com as suas atitudes que você é pelos servos de Deus, que você é pelos santos, que você é pela família de Deus. Primeiro você tem que ser pela de Deus e não se associar com os ímpios que nem você é associado. Seja uma nova criatura, seja um crente verdadeiro e não falso. E a palavra não é brincadeira não, viu, irmão? Você não se encaixa num servo de Deus, não. Você é um convencido, você se convence de que você serve a Deus, mas você não serve, não. Olha, em vez disso, usarei essa nação para colocar o meu povo à prova, para ver se vai obedecer ao Senhor, como fizeram os seus pais. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem na terra, não a expulsou, logo nem permitiu que Israel destruísse nenhuma delas. Olha. Tá vendo, irmão? Israel aí pode lutar contra esse grupo Hamas, não vai destruir ele. Não vai, pode botar todo o exército atrás dele, não vai destruir. Por quê? Porque não obedece ao Senhor. Deus vai usar e nem vai deixar Israel destruir eles totalmente. Vai não. Está se cumprindo aqui o que diz. Olha, vou ler de novo. Olha. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem na terra, não a expulsou logo, nem permitiu que Israel destruísse nenhuma delas. Olha. Aí, irmão. Deus vai deixar Israel destruir aquela nação? Vai não, irmão. Porque eles não andam na verdade. Eles não acreditam no Messias. A maioria do povo de Israel ainda está esperando o Messias vir. Eles não acreditam que Jesus já veio, que o Messias já veio, já fez o sacrifício, já fez o cordeiro. Deus não vai permitir que Israel destrua eles totalmente. Deus não vai expulsar eles daquela terra. Então, irmão, os crentes de hoje também, Deus não vai destruir vocês, mas Deus vai castigar. Você vai viver em castigo, porque você não obedece a Deus, você não anda nos caminhos do Senhor, você não tem temor de Deus e você anda aí carregando o nome de Deus em vão. A palavra de não falar o nome de Deus, o sentido está em você não carregar a palavra dele em vão, você não pronunciar a palavra dele em vão, você não ter temor à palavra dele. Você fala de Deus da boca para fora, mas você não tem temor nos mandamentos dele, você não obedece a ele. Você se alia com ímpio, você se alia com o povo ímpio, com o povo que não é Deus, com o povo que serve a outros deuses, por causa de benefício, de privilégio que você ganha, de R$10, de 15, de 20, por causa de para comer um almoço, um negócio, e você não teme a Deus, você não cumpre os mandamentos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de vocês, que dizem que são crentes, como as religiões também aí, não deixam as ordenanças, os mandamentos que era da lei, só por causa do vil metal, do dinheiro. E amanhã eu vou pregar a nova mensagem, a outra mensagem dos falsos profetas. A segunda mensagem, amanhã vai vir sobre isso. Hoje, agora de noite, eu falei sobre Israel, sobre esta guerra que está acontecendo ali. Então, o povo de Deus, irmão, quem serve a Deus verdadeiro,
Não se assusta com... Isso aí é uma brincadeira. Isso aí, irmão, é só uma pontinha do dedo de Deus assim aí. Pesando o dedo de Deus no povo que se diz ser dele. Vou deixando a graça e a paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, dê um joinha, dê um like, se inscreve no canal. Acompanha aí, irmão, na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, anota os versículos. Estude, irmão, para ver se é verdade. Compartilhe, irmão, com os irmãos. Ó, irmão, vá lá no canal, no YouTube, dê um joinha, dê um like. Precisa-se, irmão, chegar a 1000 para fazer uma live ao vivo. Não estou aqui, irmão, pedindo dinheiro, não. Divulgue essas mensagens, irmão, para trazer esclarecimento ao povo de vocês, aos seus parentes. Porque estão andando em treva, irmão. O povo está em treva, o povo não quer saber de Deus. Então, vou deixando a graça e a paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém.